17 horas. Começa agora na Rádio Universitária 96,9 FM, o programa Conciliando as Diferenças. Notícias do Poder Judiciário, entrevistas com autoridades e prestação de serviços. Conciliando as Diferenças, agora no seu rádio. Boa tarde a todos que estão nos ouvindo no seu programa Conciliando as Diferenças. Mais uma tarde de quarta-feira, hoje, 16 de setembro. Nós temos aqui hoje, nós vamos de novo fazer um programa especial para você, que é um programa de debates, e nós vamos estar entrevistando nada mais, nada menos do que essa pessoa importantíssima para a história do Amapá, né? Ele foi deputado constituinte, deputado federal, Antônio da Justa Feijão, é geólogo também, ele é especialista em gestão ambiental, perito ambiental, e também ele está agora ingressando numa nova seara, na seara jurídica. Brevemente será um novo causídico do Estado. Um futuro advogado, Antônio da Justa Feijão. Boa tarde. Boa tarde à professora Sônia, boa tarde a toda a equipe. Estamos com muito carinho aqui nas ondas da 96.9, nesse programa maravilhoso que atende não só as dúvidas, mas principalmente a vanguarda do acadêmico que está lá ouvindo um tema pujante, um tema atual, né, no programa Conciliando as Diferenças. E aqui ao meu lado está ela, sempre com a gente, dando aquele apoio, ela, Sônia Ribeiro. Boa tarde, Sérgio, boa tarde, deputado Feijão, boa tarde, os ouvintes da Rádio Universitária. Mais uma vez aqui, novamente, exaltando, então, essa nossa lei maravilhosa, que é a Lei 9.099, de 95, e pronta para debater aí com o nosso acadêmico, nosso deputado constituinte, nosso geógrafo. Eu estou aqui para isso. Então, nós vamos começar. A gente sempre começa com a apresentação do entrevistado. Então, por favor, para os nossos ouvintes, quem é Antônio da Justa Feijão? Antônio da Justa Feijão é um cearense de Sobral, 59 anos, filho de professores, que foi para Natal e lá estudou na escola técnica, o curso técnico de geologia, me apaixonei por geologia e depois fui para a primeira turma de geólogos do Rio Grande do Norte. Ainda dei aula há 5 anos e depois me dirigi para a Amazônia. Em 93 eu vim para o Amapá e não parei mais de trabalhar na Amazônia. Até que um dia, durante o processo constituinte, eu vi, né, um debate muito grande sobre uma questão. Na realidade, eu participei da Constituição, né, de 2 formas, né? Eu posso dizer até interessante. Eu estava numa condição de representando, né, eu primeira vez fui para Roraima e depois vim para o Amapá, e vi uma discussão muito acalorada sobre a questão da Amazônia. E nesta questão era um deputado de Santa Catarina que estava falando em criar as áreas de proteção às margens do rio em o dobro da largura dos rios. E na discussão eu perguntei para o parlamentar se ele conhecia a largura do rio Amazonas entre Santarém e Óbito. Ele disse que não. Eu digo, olha, dá 80 quilômetros. Isso tudo, eu digo, mas o senhor sabe a distância do rio Amazonas entre Belém e Macapá? Ele disse, e ali é rio? Eu digo, a Ilha de Marajó é um arquipélago fluvial. Ele disse, qual é a distância? Eu disse, 260 quilômetros. Se a sua emenda constitucional for aprovada, os amapaenses vão fazer suas roças no Suriname e os paraenses vão fazer suas roças no Maranhão. Então a gente tem que equacionar a lei com a cultura. E fico muito feliz de vir para um debate da lei do GCRIM, porque esta é a lei em que ela, pela primeira vez, coloca o Estado numa sala do lado de fora e traz os agentes principais para a sala principal. Bom, a gente, Sônia, as questões ambientais que são objeto da Lei 9.099. Olha, a Lei 9.099, ela tem um aspecto civil e o aspecto criminal. No que se refere ao aspecto civil, são aqueles crimes de menor potencial
ofensivo, aqueles cuja pena não exceda aos 2 anos, conforme dito na lei. Por exemplo, nós temos aqui, é muito recorrente aqui no estado do Amapá, principalmente na capital Macapá, os crimes ambientais relacionados à corte de árvores, indevido, lixo jogado na frente das casas, queimada, que as pessoas fazem muito, fazem nos seus quintais, porque boa parte diz que não tem como despejar esse lixo, acaba queimando. Essas valas a céu aberto que nós vemos, então, aí pela cidade espalhada, as fossas sépticas, que são às vezes feitas de maneira irregular, os poços artesianos que são cavados, a grande maioria sem obter a licença, devida licença do órgão responsável. E nós temos aqui o principal de todos, Sérgio e Feijão, que são a questão da poluição sonora, que é gravíssimo no estado da Amapá. Diga o delegado Sávio Pinto, que é um sofredor dessa área. Essas questões ambientais, elas desaguam no juizado quando o crime é de pena até 2 anos e é considerado de menor potencial. Então, lá no juizado criminal é dado um tratamento diferenciado. E eu aproveito já para falar de uma experiência, Sérgio, que nós tivemos lá no juizado que funciona ali para a Zona Oeste, que é o juizado dentro da Faculdade Fama, e lá nós criamos, então, a Escola Comunitária Ambiental. Essa Escola Comunitária Ambiental, inclusive, à época, teve a participação do Feijão, através da esposa dele, que fazia direito à época, inclusive foi minha aluna, e nós fizemos uma parceria que eles trabalhavam nessa área, produzimos até um DVD educativo a respeito das questões ambientais, e nós íamos para as escolas. Nós procurávamos as escolas de Santana e as escolas do entorno ali daquela zona, e nós fizemos, então, várias sugestões de penas alternativas e que as pessoas iam cumprir dando palestra nas escolas, fazendo. A outra prática que nós fizemos foi adotar a praça. Adotamos a praça ali do Cabralzinho, e os infratores ambientais que faziam corte de árvore, que faziam tudo de forma irregular, a pena alternativa era eles irem plantar as árvores e cuidar daquelas árvores que nós tínhamos lá naquela praça. E uma outra prática que nós fizemos, então, foi à época, com aquele promotor Haroldo Franco, até que falecido, ele que era o promotor designado para lá, para essas questões ambientais. E na época, na Escola Comunitária Ambiental, nós conseguimos fazer uma apreensão grande, a delegacia aprendeu muito essas pessoas que trabalham com banda, que utilizam animais, alguns peçonhentos, cobra, para sacrificar, e fazer, então, aqueles aparatos. Os rituais. E nessa situação, a Polícia Federal chegou a fazer uma batida grande e designou tudo para a Justiça Estadual. E nós, então, fizemos uma grande audiência lá com todo mundo, com todos essas pessoas ligadas à área da Umbanda, da magia, enfim. E nós conseguimos equacionar muito bem essas questões, porque nós conscientizamos da importância que o animal tem para o meio ambiente. Então, eles assistiram palestras dos técnicos lá da SEMA e a gente fez a plantação de mudas. Então, a Lei 9.099, ela nos proporcionou essa educação ambiental. E no que se refere à questão da poluição ambiental, isso é uma coisa muito séria, porque tira o sossego, tira a paz das pessoas. E as queimadas também, que são muito recorrentes, elas acabam poluindo o meio ambiente. Então, a Lei 9.099, ela tem esse aspecto no que se refere a essas questões. E no campo civil, as pessoas entram com as ações indenizatórias por dano, né, alegando que sofreram, então, dano moral ou até mesmo dano material, porque uma queimada dessa pode vir uma faísca para a sua residência e pode, então, gerar um prejuízo material no seu patrimônio lá. E aí as pessoas ingressam no juizado pedindo as indenizações, desde que as causas sejam até 40 salários mínimos, e elas podem, então, utilizar o juizado. Então, o juizado está aí também nas questões ambientais, né? Feijão, por exemplo, no caso, você é uma pessoa, um expert em direito ambiental, porque tenha feito a faculdade de direito, agora sim, mas na época a sua militância no direito ambiental é muito grande e já faz tempo. Então, por exemplo, ela acabou de me dizer dos crimes que incorrem, que podem ser utilizados a Lei 9.099. Mas você é perito, né? Perito ambiental. Quais foram os crimes mais recorrentes que você já observou nesta seara ambiental? O crime que mais atormenta a sociedade e demanda o judiciário é a poluição sonora. Nós temos uma vocação
biemisférica de fazer barulho além dos 48 decibéis. Né? Então, é impressionante. E o que é mais importante, né? Nós temos um privilégio, porque eu ainda não vi um surdo nesse estado. Eu percebo isso. Então, a Lei 9.099, ela trouxe para a questão ambiental algo importantíssimo. Imagine se nós não temos uma praça, uma sala de transigência em que o Estado possa sair com seus músculos agarrados em leis, em formalismo e em profundidade jurídica, né, enrolando com acusações e definindo com sentenças essa gente toda, todo dia. Onde é que nós íamos parar? E como a professora Sônia colocou, o fórum, a praça do GECRIM, ou seja, o ambiente de transigência que o GECRIM dá, a gente, quando tem duas empresas discutindo sobre a questão ambiental e eles mandam seus especialistas, a gente diz que tem uma diligência dupla. Os peritos gostam de usar a palavra em inglês e depois eu descobri que os juristas também gostam de usar as palavras em inglês. E eles dizem que o americano desenvolveu um sistema de GECRIM que ele chama Dewey Act, ou seja, a capacidade da lei ser tocada pela sociedade e pelo Estado. O Brasil pegou isso e aprofundou, porque trouxe a questão criminal para dentro de uma lei com a capacidade do Estado ser convidado a olhar pela fresta da porta, enquanto os agentes começam a discutir e encontrar um caminho próprio naquela conciliação. Então, a questão ambiental se salvou com essas pequenas, com a lei do GECRIM. Eu acho que é o primeiro grande ponto de evolução. A lei tem que evoluir mais. Né? Por quê? Porque nós temos que terceirizar isso no futuro de 10, 15 anos. Bom, mas o senhor, como perito, também, e de novo, por exemplo, os crimes do direito civil, no caso, são mais vistos na Lei 9.099. Isso a gente não pode negar. O senhor acha que a Lei 9.099 ela tem real efetividade no direito ambiental ou ainda falta as pessoas terem essa consciência e essa informação sobre os seus direitos? No direito ambiental. No direito ambiental, o que é que o GECRIM ele produz? Se você permitir que uma ação dessa se formalize por queixa, ela é uma ação em que o Estado tem que participar. O seu Ministério Público vai torná-la uma ação criminal e aquele coitado que não tem como ter um advogado, que fez uma coisa que ele pode aprender com a própria sala de conciliação, ele vai terminar numa inadimplência da sua cidadania. Eu pego o exemplo do Aldaís Flecha. O Aldaís Flecha, lá do Mazagão, já está com quase seus 60 anos, tinha uma mania de ir pescar e quando ele viu uma paca na beira do rio, o Aldaís matava. Isso ele fez, o pai dele, o seu Zusa Flecha, fazia e era uma tradição no Mazagão. E não tinha maldade, né? Não, num dia o Ibama chega lá na casa dele, um inimigo dele, que eu acho que queria um pedaço de uma paca, ele não deu, e abriu o freezer dele, tinha 3 pacas. Mas tinha paca ali que já ia completar 6 meses de idade. O Aldaís passou praticamente, né, uns 4 anos respondendo um processo. Quando, na realidade, se desse uma chance para ele, eu acho que até largar de pescar, ele largaria para não sofrer o que ele sofreu. Então, ele perdeu a cidadania, ele foi para todos os momentos mais difíceis da vida dele, teve que se onerar com o advogado. Então, na área civil, a parte administrativa, a parte conciliatória no direito ambiental, ela é a parte mais importante, porque só sofre, por exemplo, você deu uma multa para a ICOME. Alguém tem notícia que a ICOME pagou aquela multa de 50 milhões, 40 milhões foi dado para ela? Alguém tem notícia se a Zamin pagou a multa de 25 milhões? Mas o pobre, ele, quando a justiça coloca ele, né, nos escaninhos em que o Estado age com a força da lei,
o pobre não tem como se defender de uma ação ambiental. Ele termina condenado e, como não tem o que dar, ele perde a sua cidadania. Sônia, é importante isso que o Feijão acabou de falar e não tinha como não fazer essa pergunta. Essa transação, a transação penal, é benéfica da Lei 9.099? A transação penal que a Lei 9.099 trouxe, ela, como o Feijão ressaltou, ela é um modelo americano em que o Estado ele pode transigir com o infrator que cometeu lá a conduta, de maneira que ele possa se ressocializar sem necessidade de sofrer um processo penal. A gente sabe a via crucis que é o processo penal, as consequências que o processo penal podem trazer para a vida da pessoa, e de uma maneira que o Estado possa conseguir, através do próprio processo, formar a consciência daquele cidadão de que ele cometeu um crime de menor potencial ofensivo, é bem verdade, mas é um crime, é uma conduta descrita na lei. A lei, ele cometeu um fato típico, antijurídico, culpável, se amolda, a conduta dele se amoldou a um tipo penal e ele precisa sofrer, sim, uma punição por isso. O direito penal, além de ser punitivo, ele é também retributivo. Ele tem que ser exemplo, tem que ser exemplar. Então, no momento em que a pessoa comete essa conduta e o Estado dá para ela essa possibilidade de ela sofrer a punição, entre aspas, mas também, a partir da punição, se conscientizar, esse é o aspecto melhor da transação penal. Porque na hora em que o ofensor do crime, ele cometeu o crime, ele vem junto com quem poderia processá-lo, que é a autoridade pública, o Ministério Público ou a própria parte, nos casos das ações penais privadas. Então, nesse ponto, faz-se essa transação, propõe para ele, claro que ele tem que cumprir algumas condições, né? Ele não pode ter tido esse benefício num período de 5 anos, ele tem que ter primariedade, ele não pode estar respondendo a uma outra ação penal. Então, tem alguns critérios para que ele tenha também a transação penal. Uma vez proposta e aceita, o Estado, então, cumpre o seu papel de punir e ressocializar. Mas o melhor de tudo, Sérgio, é a conscientização que a transação proporciona. Então, a pessoa vai cumprir uma prestação de serviço, uma prestação continuada, ela vai ter uma suspensão de alguns direitos dela de final de semana, ela vai ficar suspenso ali aquele processo por um período e ela fica passando por um período de prova. Então, a transação penal, ela proporciona isso para o Estado pune, cumprindo seu papel constitucional. O Estado também proporciona essa conscientização para esse cidadão e, quem sabe, esse senhor que o Feijão narrou para nós aí lá do Mazagão, numa primeira transação penal, ele conseguisse chegar a essa conscientização e não precisasse passar por essa via crucis, carregar nas costas, no seu ombro, o peso de uma ação penal, porque ela realmente é muito ruim para o cidadão, e principalmente um cidadão de bem, que, em princípio, cometeu uma conduta, mas, olha, o Estado está dizendo para ele assim, olha, não é que nós estamos passando a mão na sua cabeça, não é nada disso. Você está sendo punido, mas você está sendo beneficiado na sua punição para que você se conscientize. E aí é o aspecto retributivo e exemplar da pena, que é um dos princípios dela. Feijão, você que viajou esse estado inteiro, conhece esse estado que eu digo, literalmente, do Oiapoque a Laranjal do Jari, leste a oeste, boreste, norte e sul, da onde virá o Amapá você conhece? Eu te pergunto, será que esse povo que você acabou de citar, que é o povo ribeirinho, é o caboclo, entende, que não tem essa maldade, ele sofre bastante com isso? Vamos pegar numa das atividades culturais que mais atormenta esta relação entre a lei e o direito dinário dessas pessoas. Vamos pegar a extração de madeira nas ilhas. Né? Eu me lembro muito bem que aqui tinha uma procuradora que tinha um nome Menegari, um sobrenome, e que ela projetou na criminalidade todo o sistema de comercialização, extração e transporte de madeira branca que está sendo feito aí desde a era pombalina, né? Então, quando Pombal mandou fazer essa fortaleza, ele exigiu uma concentração de trabalhadores e exigiu construir muitas casas. E aí começou um grande comércio de madeira em direção a Macapá. Então, imagine 230 anos de atividades culturais, conflitando com uma pessoa que diz o seguinte, olha, de agora em diante, o senhor não pode mais tirar virola,
O senhor que transportou não pode mais transportar e o senhor que está aí no Igarapé das Pedrinhas também não é. Então, todos são criminosos. Imagine se não tem uma sala em que o Estado possa ser convidado a ficar do lado de fora e o mediador, o conciliador e as partes possam sentar e dizer: vamos achar um caminho para regularizar e ordenar isso. Porque se essas pessoas forem todas acometidas de penas, nós praticamente vamos matar esta economia que só envolve pessoas humildes. A atividade, o transporte e a comercialização de madeira branca é uma atividade de altíssima inclusão social, onde o analfabeto, o pária cultural, ele é capaz de se envolver em todos os estágios da extração da virola, do transporte, da serraria e da aplicação daquela madeira, seja na construção civil ou em outras atividades. Então, é impressionante como esta lei, quando em 95, eu me lembro muito bem que nós fomos votar essa lei em plenário, dizia o seguinte: só tinha um jargão: nós vamos desafogar o judiciário. Depois que eu fui para a academia, que praticamente me alfabetizei um pouco, que eu acho que todo parlamentar ele tinha que ser, no mínimo, formado bacharel, ter recebido um curso de 6 meses para entender. Hoje eu não faria 90% do que eu fiz como parlamentar. Eu não faria as atrocidades de mexer, de propor mexer numa lei penal, num Código Civil, por quê? É como se você tivesse um castelo de dominó e fosse lá embaixo, um gaiato puxasse um dominó. Você não sabe, vai ficar com a peça que você quer, mas o que você desmontou na organização daquele castelo. Então, não é fácil você mexer no ordenamento jurídico. Então, foi muita sorte a gente hoje poder refletir e ver que esta lei, que vai completar daqui a 11 dias 20 anos, quando o legislador colocou em pauta, ele fez a única propaganda de achar que ia desafogar o judiciário. Na realidade, a Lei 9.099, ela trouxe para a sociedade uma das formas mais perfeitas do Estado fazer justiça. E fazer justiça é fazer com que o cidadão tenha os seus direitos defesos. Olha, diante do que o Feijão falou, eu só posso te fazer uma pergunta, Sônia. É muito importante o que ele acabou de relatar, inclusive como parlamentar. Ele disse que se ele tivesse o conhecimento jurídico que hoje tem, não teria feito o que fez como parlamentar. Mas isso vai ficar um assunto para o final. Aí eu te pergunto, trazendo também o gancho dele, a Lei 9.099, ela é democrática? Ela tanto põe no braço quem tem e quem não tem dinheiro? Ela é muito democrática. Primeiro porque ela proporcionou a verdadeiro abrir as portas do judiciário. O judiciário ele se achou com a Lei 9.099, porque no momento em que a lei começou a vigorar, o judiciário foi obrigado a abrir as suas portas. Naquilo em que ele era encastelado, o cidadão precisava que essa lei alcançasse o verdadeiro sentido dela, que é o povo. E aí foram criados os juizados especiais. E aqui no Amapá, eu volto a repetir, nós fomos vanguarda, porque nós criamos não só os juizados especiais, mas nós criamos também a justiça itinerante. Nós fomos no mesmo barco da informalidade, da celeridade, da economia processual e fomos mais à frente criando a justiça itinerante. Então, ela é tão democrática que ela proporcionou o acesso do cidadão à justiça. O verdadeiro acesso do cidadão à justiça veio a partir da Lei 9.099. Então, ela é democrática no sentido de que o Estado cumpre o seu papel, ele fornece ao cidadão um espaço para que ele, então, venha reclamar os seus direitos verdadeiramente, e em alguns momentos em causas até 20 salários mínimos, sem a presença de advogado, a partir de 20 salários mínimos até 40, com a presença de advogado, e mais à frente, a lei do juizado federal e a lei da fazenda pública, que ampliaram esse acesso, colocando, inclusive, sem a presença de advogado, no teto máximo, que a lei permite, que são 60 salários mínimos. Então, mais democracia que isso eu não consigo enxergar. Eu acho que depois de 20 anos dessa lei em vigor,
o judiciário mudou a partir da Lei 9.099 em 95. Feijão, por exemplo, no caso, nós sabemos que geograficamente o estado do Amapá, ele tem essa dificuldade, né? As localidades são mais difíceis, são de difícil acesso para você chegar à informação. O que você acha que falta para que essas informações importantes, embora a Justiça do Amapá o faça com bastante eficácia, levando justiça itinerante aos povos mais distantes deste estado, o que você acha que ainda falta para que essas pessoas que estão lá, por exemplo, lá no Igarapé dos Porcos, lá no interiorzinho do Afuá, tenham essa informação e que possam também utilizar a Lei 9.099, podem ser beneficiadas por essa lei? Eu, como um bom nordestino e um bom cearense, eu sou sempre um contador de história e um adaptador de histórias. E meu ex-sogro, que já faleceu, o Zezinho, ele era apenas um homem simples, um protético. E você entrava no escritório dele, não tinha nenhum luxo. A dona Ana, que é viva, ela ainda deixava que a poeira ficasse um pouquinho, e não tinha ar-condicionado onde ela recebia, e não faltava para ele o Cabuçu, porque uma coisa aqui do Nordeste, a diferença do Cabuçu para o Caboclo do Nordeste é que o Cabuçu tem grana. O Cabuçu é um cabo endinheirado, o caboclo da Amazônia. Primeiro, ele não anda a pé. Ele anda com uma montaria que custa o motor Iama e o casco, e o óleo diesel. Segundo, ele só vende coisa de valor agregado alto. Camarão, açaí, palmito, né? Então ele é um vendedor de produtos agregados e madeira. O coitado do Nordeste, quando a seca vem, ele só vende a esperança de chuva. Então a única coisa que ele tem no alforje dele para vender é a esperança. E eu fui perguntar pro Zezinho, quando eu cheguei, disse, pô, Zezinho, por que tu não coloca um granito aqui, rapaz? Pro dona Ana, por que a senhora não põe um ar-condicionado na central? E disse, se eu fizer isso, o Cabuçu não entra. E quantos restaurantes aqui na Leopoldo com a Mendonça Furtado fechou um restaurante bonito, que tinha 4 letras, que era um hotel, e na esquina, um restaurante tinha um nomezinho interessante. Eu fui nesse restaurante, com os talheres bonitos, ele não durou 4 meses. Pode se lembrar desse restaurante. Foi até o comitê ali do ex-senador lá, nessa campanha passada. Aí o Cabuçu não entra. Aí tu vai para um restaurante que tem ventilador, tá lotado de gente. Calor. Lotado. Né? Vai no Sagrada Família, que é um negócio ali, tem estacionamento, gritaria, o cara gente falando alto. E o cheiro da comida lotado. Simplicidade. Agora, aí então, veja bem, transpondo a história para o GCRIM. O GCRIM tornou a lei algo do mundo da pessoa humilde. Este é o grande avanço dessa sala de cidadania, que é a Lei de Conciliação, a Lei 9.099. Então, eu acho que o grande avanço foi tornar o homem lá de dentro da mata ciente, e isso a justiça itinerante, a doutora Sueli Pini construiu muito em 20 anos isso. A Sônia, eu vi 2 vezes ela no Fantástico fazendo isso se tornar uma coisa própria da cultura do homem simples. A lei transformou o homem simples num cidadão do direito. Esta é a grande inversão que esta lei trouxe para nós. Bem, e agora a gente vai fazer, depois dessa explicação aqui do ex-deputado Feijão, nós vamos fazer um breve intervalo, porque tem mais. A gente vai falar agora um pouco sobre a influência da universidade, entende bem, na Lei 9.099 e como pensam os futuros advogados em relação a essa lei. A gente volta já já. Lei dos Juizados Especiais. 20 anos de vigência e reflexos no processo penal. Os juizados especiais foram criados para resolver problemas de forma rápida e eficaz. Criado pela Lei 9.099 de 1995, tem o objetivo de buscar sempre um acordo amigável entre as partes. Na presença de um conciliador, as partes participam de uma audiência de conciliação, evitando que elas tenham desgaste durante uma ação judicial. No juizado especial, você pode reclamar questões cíveis com no máximo 20 salários mínimos, sem a necessidade de advogado, ou até 40 salários mínimos, contratando um advogado.
Com os juizados especiais, conflitos que precisam do auxílio do judiciário são resolvidos de forma simples e gratuita, em comparação com o juízo tradicional. Juizados especiais, uma conquista da cidadania. Conciliando as diferenças. A Justiça do Amapá inaugurou no Fórum de Macapá o balcão de atendimento da FAB. Entre os serviços oferecidos no balcão estão consulta de processo, emissão de guia de custas iniciais e emissão de certidão criminal e civil. O balcão de atendimento está localizado no hall de entrada do fórum e tem servidores preparados e que estão à disposição no horário de 7h30 da manhã às 13h30 da tarde. O usuário poderá procurar a ouvidoria externa, que funciona no Departamento Judiciário do Tribunal, caso o balcão não esteja cumprindo sua função. Venha se divertir no baile Anos Dourados, organizado pelo Coral do Tribunal de Justiça do Amapá, neste sábado, 19 de setembro, às 21 horas, na sede do Trem Desportivo Clube. Participação da banda Yesterday Hits. Adquira sua mesa. Para mais informações, ligue 991 18 5514 ou 3312 3300. Venha deixar seu borogodó e não deixa marcar touca, pois o baile será uma brasa mora. Programa Conciliando as Diferenças, todas as quartas-feiras, das 17 às 18 horas, na Rádio Universitária 96,9 FM. Bem, estamos de volta com o seu programa Conciliando as Diferenças e aqui do meu lado, essa figura importantíssima para o estado do Amapá, porque, inclusive, foi o deputado federal que votou a Lei 9.099, ex-deputado federal Feijão, Antônio da Justa Feijão. E a gente não poderia deixar de explorar isso, né, Sônia? Uma personalidade dessa, num momento tão importante no qual essa mesma lei, que é democrática e que favorece ao cidadão, inclusive ao mais pobre, ao mais simples, completando 20 anos de existência no dia 26. Imagina só, no dia 26 nós vamos realizar nossa gincana cultural jurídica e o Feijão, na qualidade de acadêmico, está convocado já para estar lá, né? Imagina, ele vai responder as perguntas de uma lei que ele votou. Olha que maravilha, que honra para a nossa Judici Rádio ter na bancada, dividir bancada com essa autoridade no assunto, né? Nosso ex-deputado e agora acadêmico, muito me honra estar dividindo bancada com ele hoje. É, que você é professora dele, inclusive. Sim, sim. Deputado, tem uma pergunta que agora vamos sair um pouco dessa seara ambiental e vamos trazer para a área acadêmica. Diante de tanta experiência, o que o levou a fazer o direito? Eu passei 2 anos no CREA fazendo um curso de perícia e auditoria ambiental. E eu só vim entender perícia e auditoria ambiental no dia que chegou o PhD lá do Rio de Janeiro para dar aula sobre a questão do direito. Nós passamos 14 meses estudando a questão ambiental, a questão de dano e tudo. Mas faltava alguém me dizer como é que se encaixa tudo isso dentro de um processo. E a partir daí eu vislumbrei que eu fiquei um homem musculoso com os braços amputados. O homem que quer discutir o dano, a perícia e a auditoria sem o conhecimento do direito, ele é um halterofilista sem braços. Então ele não tem como agarrar nada, ele não tem como transformar o seu conhecimento, que são os músculos na simbologia, em algo que possa conduzir àquela situação. Quando foi no acidente da Anglo, eu passei a estudar profundamente a questão da ICOME desde 1989, que eu resolvi estudar a ICOME. E por ser uma pessoa que gosta de guardar documentos, eu tenho um acervo fotográfico histórico da ICOME único. E aí, tenho mania de fotografar. No dia do acidente, eu aluguei um avião e fiz um sistema de fotografia na hora, praticamente, que o sol estava iluminando, eu estava sobrevoando. Os peritos, quando chegaram aqui, 11 peritos chilenos, né, peritos que vinham da Europa, porque
porque esse porto tem um seguro, um resseguro, de 73 milhões de dólares. E aí eu perguntei para ele, mas por que vocês estão tão interessados em descaracterizar que foi uma fatalidade? Ele disse o seguinte, porque se houve imperícia, se houve negligência, nós não pagamos o seguro. E aí eu digo, meu amigo, eu estou no caminho certo, porque eu fiz um curso de perícia todinho e não me passava pela cabeça que, no fundo, os grandes debates técnicos são feitos ao lado de advogados. Então, você precisa do direito. Hoje, no DNPM, se você for discutir mineração, não vão primeiro os geólogos e engenheiros de minas, primeiro vão os advogados. Se você for discutir a compra de um imóvel, primeiro vão os advogados. Então, voltando para a Lei 9.099, qual é a diferença desta lei? É que esta lei coloca na sala, antigamente, se você imaginar um funil, a boca do funil bem larga são os problemas e os processos. E a saída do funil bem estreita é a acadêmica e restrita vida do advogado, onde o povo não entende nem a linguagem. Eu vi uma vez um presidente da OAB falar para um caboclo, e eu estava no aeroporto e eu vi ele falando Duralex, Sedilex. O caboclo só voltou para isso, mas doutor, e o meu caso, quando é que o senhor vai tratar aquela pergunta que eu fiz? Ele respondeu, meu amigo, a situação é que é Duralex, Sedilex. O caboclo, sim, doutor, e o meu caso como é que fica? O jeitinho é diferente, é um funil investido. O Estado deu os parâmetros e a sociedade, que é, ao mesmo tempo, agente, é solução. Então, é um sistema difuso de solucionar as questões. Enquanto que, antigamente, o problema jurídico era um problema centrífugo, em que você ia para a ponta do funil, só quem tinha expertise em direito, uma linguagem difícil e um sistema moroso. Por quê? Porque todo dia se produz milhares de processos, mas não se resolve, né, transitado em julgado a mesma quantidade. Mas poderiam perguntar, os deputados que são do Poder Legislativo, legislar, fazer, elaborar leis. Ora, todo mundo entende que essas pessoas conhecem de direito. O senhor concorda com isso ou discorda? Olha, quando foi presidente do Senado, o ex-senador Zé Sarney, ele fez uma coisa muito interessante. Foi na batuta dele que nós tivemos, né, uma forte alteração de alguns processos, entre eles esse processo que em março o Código de Processo Civil já está com a sua vacatio legis atendida e vai ter alguns problemas ainda, ele ainda vai botar a mão no ombro do Código Antigo e dizer, olha, eu não vou te largar logo porque tem muita coisa que eu não fui regulamentado, mas eu vou precisar de ti. Os dois ainda vão se abraçar aí por um bom tempo, né? Mas o ex-senador Sarney, ele presidiu o Senado em 14 anos, 3 vezes. O que ele fez? Ele trouxe para os processos que tratavam de código comissões de notáveis e de notório saber. Então, ele fez com que o Congresso, numa linguagem bem coloquial, botasse o rabo entre as pernas e deixasse para os expertises tratar das questões das leis e dos códigos. O Congresso foi se meter em fazer um código recente, que é o Código de Mineração, criando ele como novo marco regulatório, está uma desgraça. O Congresso foi criar um estatuto para o indígena, fugindo de uma comissão de 30 pessoas, instituições, que levaram 10 anos para fazer, se meteram no meio, também não levou a lugar nenhum, não consegue aprovar. Então, a questão agora da consciência do Congresso, de que não deve mexer no sistema, principalmente nos códigos, hoje é uma realidade. O Congresso hoje aprendeu a não tocar nisso com a sua ignorância e com a sua pressão da atualidade. A pior coisa do mundo é formar e aprovar uma lei em detrimento do Jornal Nacional. Sônia, é importantíssimo isso que ele acabou de falar, e eu te pergunto, você como docente de uma universidade, professora universitária, professora de direito, já formou diversos bacharéis, qual a contribuição da academia para a Lei 9.099?
Sérgio, infelizmente a academia ela não parou ainda para entender a importância que tem a Lei 9.099. O que acontece? A gente divide, então, as ementas das disciplinas em direitos. Direito penal, direito civil, direito administrativo, direito constitucional. E dentro dessas searas a gente vai inserindo essas leis esparsas. E a Lei 9.099 ela é vista lá em leis penais extravagantes, que o professor dá aquela pincelada sobre a parte criminal da 9.099, e a parte civil fica para processo civil, quando você está trabalhando na cadeira de processo civil, processo de conhecimento, processo de execução. Aí você fala um pouco, mas há de ter agora uma revolução a partir desse redescobrindo os juizados especiais, que as academias possam trabalhar essa lei como se fosse uma disciplina institucionalizada, dividida, para que o acadêmico possa ver essa lei de forma mais aprofundada. E os tribunais de justiça, eles contribuem na medida em que eles proporcionam palestras, participação nesses eventos que a gente acaba fazendo, e aí a gente chama a academia. Mas ainda é uma coisa muito distante do que deveria ser para o acadêmico. Porque o acadêmico, o primeiro lugar onde ele vai advogar, depois de formado, é no juizado especial. Então ele chega um pouco perdido nos juizados porque ele não viu com profundidade aquela lei. Então, esse mês que nós estamos dedicando à Lei 9.099, e para você que está ligado aí com a gente no rádio, vai acompanhar esse mês todinho de ensinamento da Lei 9.099. Nós começamos esse ensinamento aqui com o doutor Marconi, continuamos o nosso debate, e a cada debate que a gente traz, a gente dá um ensinamento sobre essa lei, e é uma forma de contribuir para a melhoria da academia, que é o foco do programa Conciliando as Diferenças. Então, o que eu me ressinto muito é que eu sou limitada para trabalhar essas questões da Lei 9.099, porque eu não tenho uma disciplina que eu possa me dedicar, que eu possa me debruçar sobre os doutrinadores, me debruçar sobre os julgados das turmas recursais, discutir, por exemplo, a uniformização das decisões do sistema do juizado especial, porque a turma recursal do Amapá decide de um jeito, a do Pará de outra, a do Acre de outra, e aí causa uma insegurança jurídica. Então, há de se ter espaço maior para que a academia possa discutir essa lei de forma mais plena, e não essa coisa pontual dentro do processo civil, dentro de leis penais extravagantes. E é isso que eu me ressinto enquanto professora de academia, eu me sinto um pouco tolhida em trabalhar de forma mais pontual. Eu contribuo porque eu tenho uma vasta experiência de juizado especial, fiquei nele durante muito tempo, então eu contribuo com a minha experiência do tempo que trabalhei tanto no juizado quanto na justiça itinerante. Mas eu me ressinto ainda de não poder cuidar dessa lei de uma maneira mais satisfatória para o acadêmico. Então, acho que a academia precisa repensar. Há uma necessidade de rediscussão dessas emendas, da grade curricular do curso de Direito, para que essas leis, que são as mais usadas, aquela que o cidadão mais confia, mais acredita, que dão verdadeira credibilidade para a justiça do Brasil, elas precisam ser mais discutidas na academia. Feijão, por exemplo, no caso aqui foi a palavra de uma professora, né, que está militando nesta seara faz muito tempo. Desde o tempo ainda daquele barco à tribuna, saindo daqui, batendo de ilha em ilha, de localidade em localidade. Agora, de bacharel para bacharel. Eu me formei em 2010. Né? Eu queria saber até a diferença agora. O senhor está se formando agora, né? O nosso colega bacharel em Direito também. Eu, particularmente na academia, eu juro que eu não me lembro. Eu estou falando sério. Eu não me lembro de ter tocado em nenhum momento um debate, ou sei lá, uma discussão sobre a Lei 9.099. Como é que está a academia hoje, o senhor como já futuro bacharel em Direito? Eu posso dizer assim, vamos tratar da fama que eu participei. Nós levamos sorte, porque como a professora Sônia ela é uma entusiasta desta lei, ela nos fez participar. Inclusive, nós tivemos a chance não só de ir para a audiência, mas tivemos a chance de receber dentro do próprio núcleo de práticas jurídicas da Fama as pessoas que no dia a dia tocam, né, as questões menores, que são, na realidade, as questões mais importantes. Porque quando você trata de uma
de um fragmento da lei que pareça menor, mas que socialmente ele é o funil invertido, ou seja, o direito está saindo dos extratos dos cientistas da linguagem difícil para entrar no cone do funil. É como se você pegasse um funil e invertesse e jogasse um líquido que ele vai derramar para todos lá embaixo. Então, nós tivemos essa sorte. A Sônia, ela é entusiasta, ela sabe fazer com que a gente participe. Então, nós participamos. Nós tivemos o prazer de participar. E ela sabe fazer pedagogia, porque ela diz o seguinte, olha, eu vou trazer, vocês vão ouvir e eu vou cobrar. Isso é tema de avaliação. Então, o que acontece? O aluno, ele tem uma relação com o professor, uma relação de sedução aritmética. O professor dá o conhecimento e o aluno pergunta, vai valer ponto? Ele disse, vai. E aí ele dá atenção. Então, esta relação do conhecimento hoje, sob um prisma aritmético, ela é a modernidade. Nós não podemos mais fugir disso. A academia, as pessoas querem ficar o menor tempo possível na academia e o maior tempo possível, uma ao lado das outras, mexendo no celular. Eu nunca vi isso. Antigamente a gente ficava ao lado dos outros conversando. Hoje você vê as amigas todas juntas, nenhuma diz uma palavra para a outra. Então a academia, a fama, ela priorizou esta relação prática, né? E nós passamos a entender isso, porque nós temos lá uma pessoa que é uma referência nacional. Eu acho que essa simbologia do funil, em que você traz para a massa o acesso ao conceito da lei, é que é fabuloso. Agora, colocando eu gosto sempre de... Padre Oswaldo foi meu professor de português, e ele dizia o seguinte, o homem tem que se apropriar da mundividência. Então, a gente tem que se arriscar a projetar as coisas para o futuro. Como é que eu vejo no futuro a questão? Eu vejo a justiça cada vez mais à distância e eu vejo a sociedade recebendo leis que permitam a ela fazer o que a lei do GCRIM hoje faz. Né? A sociedade, ela é o grande agente, a sociedade é quem faz a conciliação e a resolvendo seus próprios problemas. Exatamente. Eu não chamaria isso de terceirização, mas eu lhe diria que muito em breve, nos 15 a 20 anos, o judiciário ele vai, de certa forma, privatizar a capacidade da sociedade se autorresolver em suas demandas judiciais. Bom, diante dessa sua explicação, eu lhe pergunto, o senhor vai estar saindo já no final do ano, não é isso? Se Deus quiser. Logicamente, pretende fazer o AB também? Já passei na primeira fase, domingo já vou para a segunda. É a segunda fase. Então, pronto. Então, brevemente, já sai da faculdade direto com a vermelha, com a carteira vermelha. Então, a pergunta que eu faço, que está tendo uma polêmica tremenda, que isso a gente vem debatendo com a classe mesmo, com os advogados já constituídos, as pessoas que já estão hoje no mercado de trabalho, e agora uma pessoa que daqui a pouco vai estar atuando também, né? Que eu também espero estar atuando também nesse ano ainda. Se Deus quiser. Né? Eu lhe pergunto, como é que o senhor vê a atuação do advogado? A polêmica é, o advogado diz, uma corrente diz que vai perder, entende? O seu mercado de trabalho para conciliação. Porque muitos foram preparados para o litígio, para a briga, para ir para o processo, né? Como é que o senhor vê o futuro, o senhor como futuro advogado, o futuro do advogado? É esse ou não? Ou é mais uma fonte de renda para ele amanhã? Olha, a OAB é uma velha rabugenta. Ela precisa, né, ter um diálogo mais adaptável ao presente. O fato da gente ser velho... Meu pai era um homem que, aos 80 anos, ele só vivia no meio do jovem. Era professor de educação física, foi professor de muita gente, e era sempre um sorriso de um homem atualizado. Nós mesmos, como vinham dos treinos e traziam outros colegas da escola técnica ou da universidade, nós ficávamos no entorno dele, porque ele sabia das coisas e era atualizado, e sabia ouvir o jovem e sabia falar. A OAB é uma velha rabugenta. Ela está vendo que os exames da ordem, eles não conseguem represar porque as universidades se aprimoraram.
E eles estão chegando ao limite da ilegalidade de preparar um concurso para reprovar. Estão chegando a um limite em que os políticos vão intervir, porque a lei diz que ela pode, na forma da lei, criar essas barreiras. Mas voltando a ela, para lhe responder objetivamente. Nós, quando vamos construir um prédio, nós temos arquitetos, engenheiros, todos com um único objetivo: construir aquele prédio. Nós, quando vamos explorar uma mineração, nós temos engenheiros geólogos, engenheiros de minas, nós temos geógrafos, engenheiros ambientais, todos metalúrgicos, mecânicos, todos fazendo um trabalho para produzir aquele bem mineral. O direito ainda está naquela fase em que os mineiros pegavam o dinheiro do ouro e mandavam seus filhos estudarem na Europa, para chegarem doutores, exigir Dom Pedro II, dar aos advogados o título de doutor. Então, veja bem, o advogado do futuro não é esse doutor escoteiro, solitário, Dom Quixotiano, andando com uma lança querendo enfrentar todos. Serão equipes, corporações, grandes grupos trabalhando, um especialista em meio ambiente que entenda do direito, um especialista em direito internacional, juntos os grandes escritórios trabalhando. É extra grande mudança. Por quê? Porque se continuar desse jeito, só abrindo concurso para o judiciário no mundo, todo mundo vai querer ser advogado. É isso que está acontecendo. Você ouve falar de concurso, os aviões lotam para Macapá porque abriram uma vaga para juiz. Aí vem 2.000 pessoas que passaram 5, 6 anos e fazem uma colonização nossa científica. Você vai nos restaurantes de quilo, não acha um caba de gravata que nasceu aqui, que seja afuaense, brevense, nasceu no Calçoene. Todo mundo é de fora. Então, a nova ordem de serviços jurídicos que irá nascer é uma ordem colegiada. E aí que a OAB está perdendo o bonde da história. Os políticos vão atropelar. Eu tive 12 anos naquela casa. Quando a sociedade pressiona, o político responde na hora. E eu que passei aí essa noite no Damásio fazendo para penal, eu vejo o quanto aquelas pessoas humildes, pobres, que já passaram 5 anos de fiéis, estão sofrendo, rapaz. Desnecessariamente. Por quê? Porque se você tem um escritório, que a OAB deu uma certidão para ele, criou ele dentro de si, e ele está ensinando para uma pessoa e se responsabilizando, ora, se ele é ético para se responsabilizar por uma causa de uma pessoa e por um segredo de uma pessoa, seja autor ou seja parte ré, por que ele não pode responsabilizar-se por um profissional daquele que terminou o bacharelado e fazer como nos Estados Unidos, vai fazendo, vai evoluindo para trainee até chegar? Então, o futuro do advogado é perder esta individualidade de majestade e trabalhar em corporações de serviços. Poxa, fantástico essa exposição do deputado Feijão, não é mesmo, Sônia? E é muito importante, quando o Feijão toca nesse assunto, dessa ideia colegiada que os advogados precisam ter, é o campo do debate. E a Lei 999, ela proporcionou isso, porque ela é tão revolucionária que, no início, muitas ações de inconstitucionalidade foram sobre ela, porque diziam que ia tirar o espaço do advogado. Ao contrário, o caminho é esse mesmo. O advogado ele precisa se atualizar, a OAB realmente precisa ter esse contato mais próximo com a academia, porque eles são fiscais da academia, eles fiscalizam. Quando a gente tem o pedido de abertura de curso e avaliação de curso, a OAB é sempre chamada para avaliar como é que a academia tem produzido os seus bacharéis. Então, não é só fiscalizar, eu acho que tem que ser mais cooperativo, tem que ser mais participativo. E o futuro do advogado é a Lei 999. Ele não adianta, é o ponto, é o primeiro local onde ele vai, é a primeira escada do degrau da carreira jurídica dele, a Lei 999, porque ele vai advogar no juizado. Então, ele precisa, sim, se atualizar. Eu concordo com o Feijão. Eu acho que os exames da ordem precisam se modernizar. Eles precisam atender mais esse anseio da sociedade. E dizer que a Lei 999, embora ela esteja completando 20 anos, ela já é maior de idade, né? Ela já é maior, ela continua atualizada, ela continua atual, porque ela traz esses debates.
faz a gente discutir, faz a gente conversar sobre ela. Então, acho que esse aqui é o ponto importante. A lei, ela não ficou obsoleta. Ela não se fechou em si mesma. Ela deu uma abertura para que pudesse se discutir e cada vez mais melhorar a prestação jurisdicional, que é o verdadeiro prestador de serviço, que é o judiciário. Diante disso, eu não poderia deixar de não falar sobre uma questão que ele acabou de falar, sobre a população, o povo, ou seja, a sociedade escolher se aquela pessoa é ou não um bom advogado. Eu acredito também que quem tem que selecionar é a população, é a sociedade, e não a OAB represar isso, dizer quem pode e quem não pode ser um bom profissional. Até fiz uma analogia que vale a pena ressaltar, que um médico que passa 5 anos dentro de uma universidade de medicina, após concluir o 6º ano de medicina, após concluir, ele já pode clinicar, ele é clínico médico, ele vai cuidar da vida de uma pessoa. Um bacharel passa 5 anos e não é nada. Ele não consegue ser nada. É impressionante. Concordo, vale a pena botar isso aí para você pensar no livrinho de cabeceira, porque eu também, eu não concordo, tá, com essa posição de que a OAB que tem que definir quem passa, quem não passa. E o senhor colocou uma coisa que eu concordo, gênero, número e grau. As provas estão sendo feitas para reprovar. Olha, por exemplo, você pode fazer uma segunda fase para direito constitucional, para direito trabalhista, para direito administrativo, para penal. E o mercado abriu suas portas para a área de conciliação, para as pequenas causas. A OAB não tem uma segunda fase que se envolva com a maior fatia do mercado, né? Então, essa é uma coisa que tem que se modernizar. A OAB tem que se modernizar. Ela tem que olhar mais, né? Diminuir as suas cercas elétricas, se preocupar lá menos com seus alarmes e olhar mais para a sua funcionalidade. A OAB era para ser um pedaço do Poder Judiciário, ela tinha que ter um laboratório de GCRIM dentro da sua estrutura. Ela tinha que ter um núcleo de prática jurídica aqui, outra no Jari, outra no Oiapoque. Ela tinha que trabalhar com o Judiciário como uma força muito importante, porque as pessoas só vão para dentro da OAB para essas eleições fisiológicas que a cada dia depõem mais contra a ordem. Então, as eleições estão se tornando praticamente uma Pompeia na vida, uma Sodoma na vida dessa instituição. Eu vou colocar só mais uma pimentinha aí nesse tempero. Então, diante do que o senhor está falando, porque a gente já vai encerrar, mas eu tenho que perguntar isso, o senhor está querendo dizer também que pode ser que o senhor acha que isso um dia, esse exame da OAB pode ser extinto? Olha, o exame da ordem, ele é como a questão da maioridade. Se ele não for extinto, ele vai ser flexibilizado. Bom, Sônia, para a gente encerrar, programação do mês, exatamente, alusivo aos 20 anos da Lei 999. Durante a Semana Estadual da Conciliação, que começa agora dia 21, nós vamos desenvolver a cinesofia. Todos os juizados passarão, então, por uma apresentação de filmes, a apresentação do nosso coral do tribunal e também a apresentação do projeto Botequim, que também vai integrar conosco. Também nós vamos realizar a Gincana Cultural, que vai ser no dia 26, no dia que a lei completa 20 anos. E também vamos realizar Blitz da Conciliação. Nossa, vai ser uma grande programação. Para informar sobre a Lei 999 no dia 26. E, especificamente, no dia 25, a Faculdade Macapá Fama vai realizar uma ação social lá no campus da faculdade, já convidando toda a comunidade para participar. Uma ação social envolvendo os cursos de enfermagem, educação física, odontologia e o curso de direito. E, além disso, também nós vamos realizar a Blitz no dia 25, em frente à rodovia, um dia antes, lá na rodovia Duca Serra, que todos os acadêmicos, então, irão participar. E à noite, para encerrar a programação no dia 25, projeto Botequim lá também na Faculdade Fama. Então, fora as exposições de artista plástico que nós vamos desenvolver itinerante, além também da exposição fotográfica alusiva a esses 20 anos da Lei 999 aqui. Literalmente atividade para todo mundo, né? Então eu quero agradecer mais uma vez, nós estamos já estourando o tempo. Eu gosto de chamá-lo de deputado Feijão. Deputado,
excelente a sua entrevista. Nós aqui da Judice Rádio estamos contentes e extasiados com tanta competência, com tanto conhecimento e a contribuição que o senhor está dando hoje para a comunidade acadêmica. Obrigado. Uma boa tarde a todos. Sônia. Boa tarde aos ouvintes aí da nossa Rádio Universitária. Até o próximo programa. Mais uma vez vamos falar dessa lei 9.099. Tchau. A gente volta na quarta-feira. Um abraço. Tchau. Acabamos de apresentar o programa Conciliando as Diferenças. Até o próximo encontro.